A paz do Senhor a todos vocês que estão agora aqui, né? Leão Pentecostal aqui na ativa aqui novamente. Bom, trazendo um vídeo muito polêmico aí, né? Eu quero neste momento aqui abordar rapidamente. Eu espero que esse vídeo não fique grande, mas se ficar, assista até o final. Já deixe o seu like aí, já inscreva-se no canal. Este vídeo vai ajudar muitas pessoas. Eu quero dizer, irmãos, que eu como homem de Deus, eu tenho uma responsabilidade muito grande em apresentar, né, as almas diante de Deus. Então eu tenho a consciência mesmo. Se eu aqui pregar errado, ensinar as pessoas errado, se não for pelo Espírito Santo de Deus para ensinar certo, eu vou pagar muito caro pelas suas vidas, minha alma vai para o inferno, as suas vão também. Agora é claro que aqui não tem nenhum falso profeta, aqui não tem nenhum, né, trapaceiro, aqui eu não faço mágica de crente, né? Como muitos aí estão fazendo mágica de crente, né? Que na verdade eles estão vendo Deus até nas árvores. Mas a pergunta que não quer calar é o que eu quero deixar aqui para você entender e ver, né? Divórcio à luz da palavra. É óbvio que a gente vai falar somente sobre o divórcio, né? Mas eu quero pedir a vocês que entendam que eu tenho outros vídeos que falam sobre o segundo casamento completo. Podemos até mesmo pegar aqui, né? Podemos pegar aqui alguns textos para falar sobre o segundo casamento, mas não vai ser tão completo. Mas o que eu quero aqui é mostrar para estas pessoas que acham-se santas demais, né? Que divorciaram e elas acham que elas não cometeram pecado, ainda que ela seja a parte inocente, né? Ainda que ela seja a parte inocente, ela acha que ela tem razão de falar que aquelas pessoas que casaram novamente depois do divórcio, elas estão condenadas ao inferno. Bom, temos muitos pseudos aí, muitos hereges, que interpretam a Bíblia da maneira que eles querem, e eles mesmos querem aplicar uma santidade que nem eles mesmos, nem na igreja deles, nem na vida deles, né, conjugal, tem, né? Às vezes esconde tanta coisa. Olha o nosso galo aí novamente, né? O nosso galo voltou a cantar, né? Aproveitando que ele entrou na cena, ele parece que já pressente que a gente faz a live. Ó, não importa, ele está dizendo, estou chegando, sejam todos bem-vindos. Daqui um pouquinho ele começa a cantar de novo. O nome dele é o Pescoção, o galo Pescoção. Quem colocou esse nome nesse galo aí foi a minha neta. Uma hora nós vamos apresentar ao vivo aqui o Pescoção, que esteve à beira da morte. E o Pescoção conseguiu se livrar da morte, né? Aplicamos algum remédio neles, né? Muito obrigado aí para alguns irmãos que nos ajudou, né? A deixar aí, né? Fazer com que o bichinho continue vivendo, né? O que ajudou muito ele, irmãos, além do antibiótico, não sei se foi, mas ele foi melhorar mais, foi água, limão na água, né? Demos limão na água e eu sei que melhorou, né? Então faz isso aí também. Mas vamos voltar aqui ao que interessa. E ouvir o galo de vez em quando cantar aí, vou deixar o bichinho cantar, né? Vou abençoar a voz do canto do galo, porque o canto do galo aí, né, indicou aí também que ele deleta, né? Ou seja, ele delata, né? Ele delata muitos anticristos, muitos falsos profetas e muitos, na verdade, negadores de Cristo, né? Pedro foi um desses, nesse caso, negador de Cristo. Mas eu quero aqui trazer à tona os irmãos aqui que estão ao vivo com a gente, ou, né, ao vivo, que eu digo assim, né, que não estamos ao vivo. Mas eu quero deixar aqui uma informação bem gratificante aos ouvidos de quem busca a palavra de Deus. Então, para você que é divorciada, que é divorciado e que se acha o santarrão, né, o crentarrão, aquele cara ou aquela mulher que acha que já está com os dois pés dentro do céu, então eu quero deixar aqui uma alerta para você, que você não é melhor e nem pior do que aquele que casou de novo ou aquela que casou, né, de novo. Porque só para você apontar o dedo para uma pessoa, tem 3 apontando para você. Então, a Bíblia diz assim, tirai primeiro o argueiro dos vossos olhos, para depois você tirar o cisco dos olhos do seu irmão. E veja que eu tenho visto muitas pessoas me perguntando e dizendo, olha, eu separei, eu estava no segundo casamento, eu separei e eu não quero saber, abandonei tudo porque eu quero ter o perdão de Deus, porque Deus não aprova o segundo casamento, Deus condena o segundo casamento. Bom,
eu quero dizer aqui, irmão, que é muito fácil uma pessoa que já está condenada, né, também querer condenar aquele que não se acha condenado. Então, essas pessoas que cometeram o divórcio, seja você a parte inocente, ou seja você a parte, né, pecadora, errônea, né? Então, com certeza, absolutamente, você também tem, está no mesmo barco daquele que você acusa, né? E eu vou te provar aqui para você, na Bíblia, que você está enganado, você está, na verdade, impulsionado a seu santarrão, a seu crentarrão, enquanto você, ao invés de não entrar no céu, né, também não deixa os outros entrar. Essa é a questão. Que você segue aí a vasos, né, de madeira, a vasos de ferro, a pastores que verdadeiramente aprendeu com preceitos de homens, doutrinas de demônios, que vai juntando todo mundo num pacote, num saco e jogando no inferno, né? Não quero papo com você, não quero saber. A Bíblia diz que não se deve casar de novo e pronto, você está condenado e acabou. Não tem como, não existe como, né? Não existe jeito mesmo, tá certo? Bom, deu uma paradinha aqui, mas eu vou continuando, irmão, falando para vocês o seguinte. Então, essa história aí, nós temos que mostrar a luz da palavra, né? O divórcio à luz da palavra, à luz da Bíblia, né? Que muitas pessoas aí defendem o divórcio por causa de uma traição, porque pega o texto lá que Jesus diz por causa de infidelidade, e também condena aqueles que resolveram casar de novo. Então, eu gostaria que qualquer pastor desses, né, não venha com um versículo isolado, textos isolados, e dizerem para mim, ah, mas aqui a Bíblia está falando isso, está falando aquilo. Não, eu quero uma coisa bem clara, aonde Deus diz assim, né? Quando ele diz assim, não adorarás a outros deuses. Então não tem como correr atrás de interpretação, né? Já está interpretado. Então eu quero que você me diga diretamente qual livro, qual capítulo e versículo está escrito assim, que Jesus ou Deus disse assim, aos casados novamente, né, do segundo casamento, eu digo, né, ao segundo casamento eu digo, né, ao segundo casamento eu digo, aquele que casou de novo, né, só para receber o perdão, para serem salvos, é preciso que você, né, descase, que você abandone o casamento e aí, o que acontece? E aí eu te darei o perdão. Eu quero esse texto. Até porque, se você fala que, se Deus diz que algo é pecado, ambos são pecado, então quer dizer que quem fala que as pessoas casadas de novo, elas têm que chegar e se separarem, elas estão indo contra o preceito de Deus, de uma forma ou de outra estão indo, né? Vamos lá então, porque se Deus perdoou a pessoa casada de novo, né? Deus não pediu para ela descasar, para ela ir lá no cartório e divorciar. Então, se Deus perdoou essas pessoas casadas, não existe o adultério contínuo desde quando a pessoa se arrependeu dos seus pecados, porque não existe cláusula dentro da Bíblia que diz que ele tem que abandonar a família para que possa receber a salvação, né? Então, neste caso, esses pregadores e pseudos fazem de Cristo, de Deus, um Deus carrasco, um Deus imisericordioso. E nisso não encontramos na Bíblia, porque imagine então Deus mandando o divorciado que casou de novo a divorciar. Se a Bíblia condena o divórcio, né? Se a Bíblia condena o divórcio, por que Deus iria mandar o segundo casamento que já casou divorciar novamente? Não há uma contradição nisso? Porque Deus que vai chegar e falar assim, eu condeno o divórcio, eu odeio o divórcio. Aí tudo bem, a pessoa divorcia, vai lá e casa de novo, vai haver outro divórcio. E um divórcio que, ao entender desses pseudos, vão ser o divórcio do adultério, o divórcio do pecado. Então eles estão desfazendo um casamento novamente através do divórcio. Porque o divórcio, na verdade, o casamento, na verdade, é algo que está ali justificando, né, que a pessoa, para o mundo ou para o país daquelas pessoas, que aquela pessoa tem um compromisso e ela assinou um compromisso de ser fiel ao seu marido, de ser fiel à sua esposa, e Deus ama a fidelidade, né? Então, imagine uma pessoa do segundo casamento, ela vai lá, no primeiro casamento é uma desgracência, aí no segundo casamento ela vive uma vida que verdadeiramente está lá na presença de Deus, está lá buscando a palavra de Deus, né, e tudo mais. Então veja bem que neste caso, o que acontece?
Acontece o seguinte, então, se porventura, vamos pegar aí o casamento, o primeiro casamento. O primeiro casamento foi uma desgracência, né? Houve aquele divórcio, rasgou aí, houve o divórcio. Então, contrariou a vontade de Deus, a lei de Deus, porque mesmo sendo uma desgracência, essa pessoa tem que viver com ela, não é assim? Independente, se ela não cometeu nenhum ato de infidelidade, se ele bate na mulher, né? Ou ela bate nele, né? Se ele não tem uma infidelidade com ela, nenhuma, nem ele, nem ela com ele, então tem lá ameaça de morte, tem lá um cara cachaceiro, tem lá uma mulher trambiqueira, bruxa, tal, aquilo outro, então ela tem que sobreviver aquilo até que a morte separa, né? É esta aí que se tornou a desgracência. E para esses pseudos lunáticos pastores, né? Então Deus, ele verdadeiramente, como Deus onisciente, então ele não soube unir aquele casal, porque aquele casal que vive nessa desgracência foi unida justamente pela vontade de Deus e a aprovação de Deus. Então, se Deus, então, deu uma serpente para casar com um sapo, Deus é culpado, então, pelo divórcio. Então, você está culpando Deus por aquele casamento ser uma desgracência, né? Então, quer dizer que Deus não é onisciente para saber quem vai dar certo, quem não vai dar, quem vai ter um casamento lindo, né, abençoado, dentro da palavra de Deus, assim como ele deu um casamento para Rebeca, para Abraão, né, para Moisés e todos os outros profetas. Então, veja bem que neste caso, né, Deus acertou no casamento dos profetas, mas no casamento dessas pessoas, que Deus deu aí um bode para casar com uma ovelha, Deus deu aí um sapo para casar com a cobra, né, que a cobra vai comer o sapo, hoje em dia o sapo está engolindo a cobra, então veja bem, que então Deus então fez uma trocadilho muito grande aí na sua onisciência, né, chama aí ele onisciência, ele saber todas as coisas, né, ele conhecer todas as coisas, e quando nós chegamos e falamos que aqui, que existe 3 tipos de casamento, o casamento carnal, o casamento divino e o casamento satânico, né? Então muitas pessoas acham que Deus é culpado por todos os casamentos que estão na terra e que Deus casou todas as pessoas que estão verdadeiramente na terra aí. Então eu acho que existe uma equivocação aí e eu sirvo um Deus que vocês não servem, na verdade, ou seja, você serve que eu não sirvo. Eu sirvo um Deus, na verdade, que não sabe, né? É o que você está dizendo aí, que não sabe se aquelas pessoas vão dar bem no seu casamento ou não. Então vamos lá. Então essas pessoas vai lá, estão casadas, né? Primeiro casamento, estão na vontade de Deus, foi a vontade de Deus que eles casaram ali, né? Porque tem muitas pessoas que casam fora da vontade de Deus. Tem muitas pessoas que casam sem orar, sem jejuar, sem consagrar, sem buscar a Deus, sem Deus verdadeiramente o casamento. Agora veja bem que Deus permite, existe a permissão de Deus e existe a aprovação de Deus. Então existe casamentos, esses casamentos que Deus não aprovou, que ele permitiu. Como diz o apóstolo Paulo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas porém nem todas me convêm. Mas as que me convêm, eu não me deixarei ser dominada por elas. Então, permitiu, convém essas pessoas casarem sem jejum, sem oração, sem buscar de Deus a direção, para saber se verdadeiramente essas pessoas foram verdadeiramente escolhidas e enviadas para Deus. Porque um casamento mesmo que é enviado por Deus pode passar a avalanche que for, o tsunami que for espiritual, que eles estão firmes na rocha e que o amor não acaba, o amor não dissolve, né? Então o amor é verdadeiro. Então veja bem, que Deus sabia muito bem que haveria entre nós, porque somos nós todos pecadores, e a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então, mesmo por mais santo que o homem ou a mulher seja na terra, ele tem pecado. Só dele estar nessa terra, ele está pisando numa terra contaminada de pecado, onde o diabo ainda triunfa, né, sobre ela, e com seus cavalos satânicos aí, seus cavaleiros do inferno para destruir muitas almas. Então veja bem que muitas pessoas estão levando essas coisas, né? Existem muitas pessoas que têm me relatado de pseudos pastores na internet que têm falado para elas, através do WhatsApp, dos seus vídeos, dizendo: olha, se você é casado e tem um segundo casamento, o Jesus vier, você vai para o inferno, você vai perder sua salvação. A única forma de você chegar e conseguir a tua salvação é você divorciar, abandonar o teu lar, pode até mesmo continuar aí, né, no mesmo teto, mas não pode manter relação sexual, não pode ter um amor. Aí você casou, né, segunda vez, né, e você criou todos os seus filhos. Hoje seus filhos, quem sabe, é magistrado, né, juiz, advogado. Hoje são servas de Deus, realmente são fiel a Deus em tudo. Quer dizer, mudou o seu lar, Deus mudou o seu cativeiro. Então eu posso classificar isso não como misericórdia de Deus e nem como vontade de Deus, né, mas eu posso então classificar isso como desgracências
nessa desgracência de Satanás. Satanás, então, tem poder de unir um lar e de trazer felicidade a um lar, né? Bom, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, qual dos dois estão certo, né? Satanás ou Jesus? Ou, aliás, né, se Satanás consegue unir um lar e trazer uma paz e a pessoa até mesmo adorar a Deus e depois ir para o inferno, né? Então o diabo pode bater palma que ele está conseguindo superar, né, o Todo-Poderoso. E você que dá ênfase a isto, né, você nada mais é do que aliado ao diabo também, porque a desgracência dos outros é a sua alegria, a desgracência dos outros é o seu triunfo, é o seu troféu, né? Então a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Se nós pegarmos aí a palavra de Deus sobre aquela mulher, né, que foi pega em flagrante de adultério, né? Se Deus perdoou aquela mulher que era ilícito, né? Não era lícito, era ilícito praticar o adultério ali, era pena de morte, não tinha choro, né? Se Deus livrou aquela mulher que estava pendurada na pena de morte para sobreviver, né? Então quer dizer que as pessoas que casaram de novo e que continuam casados de novo, então se eles não se abandonarem, se eles não chegarem e afastarem, né, do seu cônjuge, ou entre aspas, né, que chamam cônjuge, né? Então, se eles não chegarem e rasgarem aquele divórcio e separarem, então, peraí, então a pessoa tá lascada, né? Porque se a Bíblia diz que Deus não aprova o divórcio, que Deus odeia, então entra aí mais uma tese que o primeiro divórcio Deus odiou. E o segundo divórcio, então Deus vai amar? Ah, não entendi. Pera aí, então Deus ele odeia o primeiro divórcio, mas o segundo divórcio Deus ama. Então esses cílios e pseudos de Satanás, na verdade, eles têm destruído muitas almas, irmão. Eu tenho números de WhatsApp de pessoas que estavam à guilhotina, de casamento que foram destruídos por causa de quem? Por causa justamente dessas pessoas. Bom, existem exceções dentro da palavra de Deus que é possível você abandonar e largar este pecado por causa de Jesus. Por exemplo, se você é amigado ou amigada, então você tem que decidir sua vida. Ou casa ou sai. Não tem meio termo. Até aí tudo bem. Até aí concordamos dentro da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, irmão, que a Bíblia, na verdade, ela é um livro, um único dos livros, na verdade, a boca de Deus, né, fechadas e aberta, né, a qual orienta nós chegarmos no céu. Então, neste caso, né, quando as pessoas acham que Deus ele é imisericordioso, ele pode até não estar com a pessoa pessoalmente, mas segundo a Bíblia, a presença dele que chama hoje misericórdia, né? Como ele disse lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 1 a seguir: Moisés, a minha presença só que vai com esse povo, eu não vou mais subir com eles. Então, quer dizer, o povo cometia todos esses tipos de pecado, casava de novo, divorciava, fazia, acontecia, mas Deus ainda estava ali com eles ali, e por causa do pecado tão avançado que o povo não queria se arrepender, então Deus então resolveu, né, abandonar aquele povo pessoalmente e deixar sua presença. Mas sabe por quê? Porque na verdade os deuses, né, as joias, os brincos, os anéis que o povo estava sobre o corpo, o templo do Espírito Santo, revoltava muito a Deus. Então o que eu quero dizer neste momento, meu amado, é que você tem que ter cuidado para você não destruir o seu lar amando de filho do diabo que está na internet, que aprende doutrina de homens e demônios e aplica aqui, e você com o desejo de ser salvo, quer dizer, é até igual a lavagem cerebral que o bicho Macedo, né? O bispo Macedo não, Pedro Macedo não, o Zeca Macedo, sei lá, né? Esse filho de Satã aí, que na verdade não tem nada a ver com o nosso Deus, né? Então na verdade é o seguinte, tem que ouvir eles, porque você tem que dar a sua casa, seu carro, jogar tudo na fogueira santa, senão você não vai ser próspero e Deus não vai te abençoar. Essas são as estratégias dos homens que têm no seu escalão das maçonarias, né? A missão de enganá-los a todos que vão a eles. Então, veja bem, então eles estão certos, eles não estão errados. Para você ser abençoado, dê sua casa, dê seu carro, dê tudo. Abandone todo o seu lar para você, jogue tudo nessa igreja, porque sendo assim você será próspero. Aí é onde entra a contradição, né? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então veja que nós estamos vendo Satanás roubando, matando e destruindo. Roubando seus bens espiritual, roubando sua fé, destruindo tua coroa. Então, eles estão certos. Agora, irmão, eu sou homem de Deus. Eu tenho certeza do que estou pregando. Eu não estou condenando ninguém nem levando ninguém ao inferno. Longe de mim, meu irmão. Vocês acham que eu vou viver o que eu vivo, né? Porque quem prega o evangelho verdadeiro, irmão, quem prega a pura verdade, povo não vai atrás dele, não. Multidão não vai atrás dele, não adorando ele, não. Irmão, incrível, né? Por exemplo, eu tenho 108 mil, 109 mil inscritos praticamente aí, até a presente data, né? Eu saio na rua,
né? Ninguém me idolatra, não. Alguns até me conhecem lá às vezes eu vou no shopping com o pessoal para comprar alguma coisa. Chega lá, você é um leão pentecostal, mas não fica aquela idolatria de ficar lambendo bota minha, não, meu irmão. Você entendeu? Então, quer dizer, o povo já sente que as palavras que eu prego aqui são diretamente divinas de Deus. Então, não é para mim ser adorado a mim, não é para exaltar a mim, é exaltar o Todo-Poderoso. Então, ele só vem falar, olha, através dos seus vídeos, minha vida mudou, Deus mudou a minha vida. Quer dizer, eu não vejo nenhuma idolatria, nem tô dando autógrafo, e nem ninguém tá me adorando, e nem entra no meu canal, no canal de outro, para chegar e ficar xingando ou fazendo acontecendo. Até então, que se eu souber algum inscrito que até participa com a gente, que está entrando lá e xingando o cara de tudo quanto é nome, né? Se ele tiver a vida espiritual para ter aquela autoridade para falar, ele tem que falar. Agora, se ele não tiver, eu até excluo ele do meu canal, porque ele não tem que adorar a homem, ele não tem que idolatrar a homem, ele não tem que chegar e pôr homem na frente de tudo, não. Ele tem que entender que aquela pessoa que ele ali acredita que está pregando a verdade, você entendeu? E crê mesmo que é homem de Deus, mas não chegar a idolatrar, não as pessoas a ponto de ficarem com raiva, rivalidade, né, como se fosse um time de futebol, como se fosse um candidato no outro, para chegar e ficar aí discutindo e querendo até mesmo matar a fé dos outros. Então, veja bem que muitos pseudos, eles têm esse elevado. Então, se a Bíblia diz, se a Bíblia está falando, né, se a Bíblia fala claramente que essas pessoas, Deus não aceita o divórcio, né? Então, peraí, se Deus não aceita o divórcio, por que então os filhos de Satã, que para mim são, né? Porque para mim, esses hereges aí, eles chegam e mandam as pessoas separar. Para eles separarem, uma pessoa que já é casada novamente tem que divorciar. Ah, então não entendi. Então há alguma contradição aí, não tem? Se a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio e se casou de novo, então este segundo casamento é o divórcio que Deus aceita. É o divórcio que Deus concorda, né? Então não mudou a palavra, por lo menos. Divórcio continua sendo a mesma coisa, tem divórcio, tem um acento agudo no O, então é o mesmo. Então, porque pelos meios práticos do primeiro casamento, a pessoa vai ao cartório e casa. Pelos meios práticos do segundo casamento, as pessoas vão ao cartório e casa. Ambos não são. Aí os dois se divorciam, não procurarão ambos o mesmo cartório para divorciar da mesma forma? Peraí, se é divórcio, por que então? Já que Deus condena o segundo casamento, né? Então, por que então Deus vai agora condenar o segundo casamento e aceitar, né, o divórcio aceito por Deus? Esse aí é o divórcio que Deus aceitou, né? Do segundo casamento está escrito na Bíblia que Deus aceitou. Eu desafio também esses estudiosos da Bíblia mostrar para mim que Deus aceita o segundo casamento, o segundo divórcio, né? Que Deus aceita o segundo divórcio. Se Deus aceita o segundo divórcio, é porque, na verdade, Deus não perdoa o segundo casamento. Aí é uma coisa, tem que estar lá. Eu odeio o primeiro divórcio, mas o segundo divórcio que você casar, eu aqui repudio. Eu aceito, aliás, né? Eu aceito o segundo divórcio e eu vos mando, divorciai-vos, porque terás o perdão para a eternidade. Aonde está escrito, né? Irmão, lembre bem, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é ouro, nem todos que dizem o Senhor entrarão no reino de Deus, nem todos que estão em Israel são israelitas, mas no nosso meio, irmão, existem profetas, homens semelhantemente aos originais, eles fazem prodígio até o quarto milagre, eles provam até o 99% que eles são homens de Deus, e você, por a insabiez sua, é impaciente e não confere o 100%, porque 100% só Deus pode ser. Então veja bem, né? Então veja bem que aqui nós podemos ver aqui o divórcio que Deus não aceita, né? E o divórcio que Deus aceita. Peraí, não está entrando em contradição? Vamos ver então o que a Bíblia diz aqui, né? Em Malaquias, né? No capítulo 2, Malaquias capítulo 2, vamos ver aqui, eu vou mostrar na tela, porque comigo é Bíblia, irmão. Comigo não tem dessa de ficar mastigando, não. Comigo é Bíblia, tá? É Bíblia. Eu posso ser leigo, eu não sou mestrado, eu não sou doutorado, eu não tenho essa sabedoria, né, da terra que esses homens têm, mas a sabedoria que o Espírito Santo de Deus está na minha vida, né, tem derrubado muitos falsos profetas, muitos caídos, muito profanos, muitos pastores, né, transformado em serpentes, na verdade, vestidos de pastores. Então vamos lá ver o que a Bíblia diz aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá que eu vou já estou olhando, vendo o capítulo aqui, o versículo, né? E vou te mostrar para você aqui
porque é muita contradição, né? Vou mostrar para vocês todas as duas coisas. Então, se Deus odeia algo, por que então essas pessoas que são divorciadas, elas chegam e elas, na verdade, concordam, né, que o divórcio, né, concorda que o divórcio é verdadeiramente Deus odeia, mas no outro caso, Deus aceita. Então, não há uma contradição nisso aí, não há uma contradição segundo a Bíblia, né? Então, eu gostaria muito de saber, né, o que você pode me dizer sobre esses capítulos, esses versículos, né? Eu vou pegar aqui, eu estou vendo aqui direitinho aqui, só um minutinho, pela sua paciência. Vamos ver aqui no capítulo de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, né? Capítulo 2, versículo 16. Vamos ver o que a Bíblia diz. Eu vou agora mostrar a tela para você, porque é importante que você seja um cristão bereano. Eu quero que vocês sejam um cristão bereano, porque o cristão bereano, ele consulta a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado e do erro. Vamos lá, então. Então, aqui, nós vemos aqui, né, capítulo 2 de Malaquias, versículo 16. Está escrito assim: porque o Senhor, né, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, né? Repúdio, em outra tradução, é o divórcio. Repúdio é divórcio, né? Então, que odeia o repúdio. E que aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais, né? Bom, às vezes você está até um pouco meio aí receio. Ah, não, pastor, mas a minha Bíblia fala sobre o divórcio. Minha Bíblia não fala sobre o repúdio, né? Então tem tanta gente aí meio pseudos aí que não entende muito Bíblia. Então eu faço questão de procurar ao vivo aqui para vocês, né? Sobre uma nova tradução da Bíblia, né? Sobre onde fala o divórcio, né? Onde fala o divórcio. Vamos ver se aqui nós temos aqui essa tradução, Malaquias 2, 16. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui tá bom? Então aqui, ó, para você ficar mais feliz aí, vamos ver aqui o que diz aqui no versículo 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, isso tenha bom senso, não sejam infiéis. Então, peraí, irmão, se a Bíblia aqui fala que Deus odeia, eu odeio, quando fala eu odeio, Deus está dizendo que ele odeia o divórcio. Ele odeia o divórcio. Ele odeia. Quer dizer, eu odeio, eu não. Quando Deus coloca algo no teu coração, no coração dele, ele decide não tirar. Então, se ele odeia o divórcio, por que esse divórcio, né? O primeiro divórcio que você aí teve por infidelidade, você que foi infiel à sua esposa, ou vice-versa. Ou então você é a parte inocente, né? Que deveria levar a razão porque você foi honesto, né? Você foi fiel, né? Até o divórcio, porque você, na verdade, tem toda a razão. Então, como você tem toda a razão, eu tenho toda a autonomia para dizer para fulano, e fulana que casou de novo, porque eu não vou casar, eu não quero casar, eu vou morrer assim, eu não pequei, não sou pecador. Você sabia que você vai ser condenado porque julgas a teu irmão, na verdade, no mesmo pecado e ato que você está? Então, veja bem que nesta verdade, nós sabemos que um capitão chegou para o seu rei e o rei pediu ali, né, as contas, né, os seus valores que aquele capitão devia ao rei. Mas ele não tinha como pagar, né? Então ele pediu perdão ao rei, né? O rei foi lá e perdoou ele e tal, aquilo outro, né? Aí ele vai lá e cobra dos seus inquilinos, dos seus devedores. Chega lá, ele não tem piedade e então ele ameaça matar a família todinha do devedor, assim como o rei ameaçou também matar a família do capitão. Mas não foi o que verdadeiramente o rei fez com o capitão. Então o capitão vai lá e faz uma coisa, né, contra os coitados que não tinha como pagar. Então, resultado, falaram que ele fizeram a mesma coisa com seus devedores. O rei mandou chamar tudo e lançou tudo no lago de fogo eterno. Tudo lançou no inferno. Aí eu digo para você, isso é um alerta para você que anda acusando os teus irmãos do segundo casamento, né? Você que anda acusando, né? Você é tão errado, tão errada, principalmente você é divorciado, né? Você é divorciada, que se acha o santarrão, a santona, é tão errado quanto também aquele que casou de novo. Bom, irmão,
É claro, é óbvio que eu não estou aqui fazendo apologia ao segundo casamento, porque até então o próprio Deus diz que não aprova, né, o segundo casamento, senão após a morte de um dos cônjuges, ou seja, ele é testemunha do primeiro casamento só, do segundo não. Então veja que a Bíblia diz mais para cima que Deus é testemunha, né, do segundo casamento, né? Ou seja, é isso? Não, perdão, do segundo não, do primeiro casamento. Ele não é testemunha do segundo, né? Então ele testemunha o primeiro casamento, mas ele não testemunha o segundo, né? Aqui não está escrito que ele fala assim, ó, eu aqui detesto o divórcio do primeiro casamento, e também eu detesto o segundo casamento. Então, não está escrito aqui. Mas, biblicamente, Deus não aprova o segundo casamento. Lembre bem, estou aqui dizendo e vou ler algumas coisas depois para vocês entenderem. Então, para você que viu aí, né, que aqui ele diz no versículo 16, né, eu odeio o divórcio. Tá, eu gostaria que os espertalhões que estão levando até mesmo pessoas ao suicídio, porque muitas pessoas estão dizendo que o lar delas viraram uma desgraça, as desgraceiras, por causa de ensinos de lunáticos que estão no YouTube dizendo que é homens e mulheres de Deus, né? Então tem crescido essa febre, irmão, né, de pessoas que na verdade têm sido usado pelo Acã, né, pelo chefe das trevas, para levar o povo ao suicídio. Então tudo aquilo, será que a única coisa que pode levar alguém ao suicídio, que eu lembro dentro da Bíblia, é aquilo que não tem perdão, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, a qual Judas não se arrependeu e suicidou. Então ele pecou contra o Espírito Santo de Deus, né? Porque Jesus é o Espírito Santo de Deus. Ele entregou os três para ser morto. Então veja bem que você pode ter uma certeza que as pessoas hoje, elas estão sendo caminhadas, né, e guiadas por lobos vestidos de ovelhas, mas são serpentes vestidas de pastores. Então, que ensina vocês a, na verdade, destruir os seus lares? Bom, encontramos que na Bíblia, né, os únicos que destrói lá é o diabo, não tem outro. Se Jesus não quer construir, ele não vai destruir. E Jesus é o lado melhor que nós temos. Imagine se existisse só o mal e não existisse o bem. Não existia terra mais nessa terra, né, ou sobrevivente. Então veja que, segundo a Bíblia, né, o divórcio, Deus odeia o divórcio. Então não cai em contradição essas pessoas que mandam o segundo casamento divorciar, porque o segundo casamento você precisa divorciar, não é verdade? Porque se não divorciar, você continua casada pelos homens. E trarão escândalo se você, né, de repente, na verdade, até mesmo cair em adultério, em pecado, você vai ser traído, traidor. Então veja bem que, segundo a Bíblia, né, como eu tenho dito aqui, como eu falo, né, em primeiro lugar, irmão, independente do ponto de vista aí, né, que se tem respeito do divórcio, é importante lembrar as palavras da Bíblia em Malaquias, como eu já falei. Pois eu detesto o divórcio, diz a palavra de Deus, né, diz o Senhor Deus de Israel. Então, de acordo com a Bíblia, o plano de Deus é o que o casamento seja um compromisso para toda a vida, irmão. Nós sabemos que o casamento, né, é por isso que Deus quer o casamento, que ele não seja destruído, para que não venha, né, abalar, porque um divórcio abala toda a família, toda a estrutura, né, aquele castelo, né, de ouro, né, que foi levantado, eles desmoronam todo. Então Deus sabe que muitas pessoas entram em depressão, outras já querem se matar. Inclusive ontem, aqui perto da minha casa, eu estava estacionando o meu calhambeque ali, né, quem dera se fosse o calhambeque, né, irmão, mas o meu Santana Quanto 94 ali, né. Aí o que acontece? Tinha uma senhora e outra senhora que estava ali calentando a outra na beira do muro, chorando e soluçando como uma criança. Eu disse, eu posso te ajudar, eu posso fazer uma oração, pois isso, ela não quis. Aí, perguntando, especulando, era um ato de separação, né? A esposa separando do marido, e parece que eles são casados no civil, me parece, não perguntei, mas apropriadamente deve ser. Se não foi também, até mesmo a separação de fornicários, né, também dá uma grande perda em sentimento, em filhos, da baque, isso, aquilo, outro. E eles não quiseram. Então, pode ver que, né, essas coisas aí têm verdadeiramente ganhado terreno, né, no inferno. Então, a Bíblia diz assim, irmão, eu quero só dizer para você que conhece de Bíblia, que vai querer me mandar capítulo e versículo, eu vou citar o que você vai me citar, né? De acordo com a Bíblia, o plano de Deus é que o casamento seja um compromisso para toda a vida. Assim não são mais dois, mas uma só carne,
Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Entretanto, Deus bem sabe que o casamento envolve dois seres humanos, pecadores, e por isto, né, ou este motivo, o divórcio vai ocorrer. Por causa de quê? Porque o homem é pecador, o homem peca, a mulher peca. Né? No Antigo Testamento, ele estabeleceu algumas leis com o objetivo de proteger os direitos dos divorciados, né? Em particular das mulheres, né? Lá em Deuteronômio 24, eu posso até ler para vocês aqui Deuteronômio 24 aqui, né? Aonde verdadeiramente Deus estabeleceu também. Veja bem isso aqui. Olha, dá uma olhada, tá na Bíblia, né? Tá aqui. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisas indecentes, far-lhe-á uma carta de repúdio, seria de divórcio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, foi se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhes fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão a despedida de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, veja o versículo 4, que diz assim, olha aqui. Então, o seu primeiro marido, quem é o primeiro marido? Aquele marido que deu carta de divórcio para a mulher, simplesmente por causa de quê? Porque ele não gostou, a mulher queimou o arroz, a mulher, né, brigou com ele, a mulher olhou para ele atravessado. Então, tudo isso naquela época era motivo dos homens brincar de divorciar. Eles usavam as mulheres como se fosse, na verdade, um objeto. E isso não parecia bem a Deus. Então ele chegava e falava, sabe uma coisa? Ah, eu te usei, você não faz sexo bem, você não faz carinho bem e tal, aquilo outro, então toma essa carta de divórcio aqui e vai embora. Veja bem, naquela época, né, estes homens davam essa carta de divórcio e o marido que a despediu não poderia tornar a tomá-la novamente, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Veja bem que aqui nós vemos aqui que uma pessoa divorciada, né, o marido, né, se assim ele querer, ele não poderá tomar depois que ela se contaminou com outro homem, né? Talvez sem outro homem poderia sim haver um reatamento, mas isso é bíblico. Para quem aí vai questionar, questione com a Bíblia, né? Comigo, tá? Eu tô lendo e mostrando Bíblia. Comigo não existe meio termo, comigo é termo inteiro, certo? Ou você acredita ou você descrê. Não existe meio termo, eu mostro Bíblia. Eu não sou esses pastores que fica falando de doutrina, isso, aquilo, outro, que eles não mostram Bíblia, não pega texto e contexto e te mostra, não. Então o meu negócio não é convencer você pela minha palavra, mas sim o Espírito Santo de Deus convencer você pela palavra dele. É ele que me colocou aqui. Então vamos para o que interessa mais. Então, voltando a dizer, veja bem que quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, casou, né? Então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisas indecentes, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa? Vamos observar, meu amado, que isto aqui não está depois de Malaquias, certo? Está antes de Malaquias. Isso está antes de Malaquias, né? Malaquias é o último livro da Bíblia do Antigo Testamento. Então está antes, quer dizer, essa lei já existia e Deus não falara nada sobre isto, né? Como diz em Malaquias, ele não tem aquela referência dentro da palavra como diz em Malaquias. Pode até ter, mas que Deus já estava prevendo em colocar em Malaquias, sim, mas não vemos aqui Malaquias sendo citado, né? Dizendo assim, mas o Senhor Deus, ele repudia o divórcio, ele não quer o divórcio. Então, por que Deus não queria, não quer que as pessoas divorciem? Porque o estrago no divórcio é enorme. O estrago no divórcio é enorme. Por exemplo, você que vive 20 anos, 30 anos, 15 anos, 10 anos com uma pessoa que já aprendeu o que a pessoa gosta, o que não gosta, já adaptou-se, né? Entre aspas, porque eu estou falando daqueles que estão dando certo, né? Que foram escolhidos por Deus, não pela carne nem pelo diabo, mas sim por Deus, porque você quer responsabilizar a Deus por todo o casamento dessa terra, então você, na verdade, é o santarrão, porque Deus erra, né? Deus está errando, porque Deus uniu um casal que verdadeiramente vai trazer a desgracência deles e eles vão para o inferno, porque Deus mandou eles para o inferno por conta da própria vontade de Deus, não porque eles pecaram. Então eles podem alegar e falar, Deus, eu casei com essa desgracência porque o Senhor me deu, foi o Senhor que me deu. Então eu posso virar para Deus e falar, eu tenho que
que culpar o Senhor, que o Senhor me deu esta mulher, o Senhor me deu este homem, que hoje ele não quer saber do Senhor, ele blasfema, faz e acontece, ela blasfema e tal. E justamente existem pessoas que estão casadas com santos e santas que na verdade não têm chamado para salvação. Então que coisa é essa, né? Coisa estranha. E a Bíblia diz que as trevas não combinam com a luz. Não pode uma mulher serva de Deus casar com ímpio, não pode o ímpio, servo de Deus, casar com a ímpia. Então, como é que fica essa situação? Aonde que está verdadeiramente base bíblica para que esses pseudos lunáticos que são ameaçadores e são incitadores dos suicídios, né? Porque quando a pessoa chega, a pessoa acha que para construir um lar é daqui para lá. Então quer dizer que se um segundo casamento foi reconstruído, foi construído melhor do que o primeiro, então quer dizer que Deus não teve mão dele ali. Deus não abençoou, Deus não permitiu aquele casamento. Deus não permitiu, não falei aprovou. Então Deus não permitiu aquele casamento. Então quer dizer que aquele casamento foi o casamento do diabo e o casamento do diabo está dando mais certo que o de Deus, porque o diabo conseguiu unir um casal, né, e trazer felicidade para eles, entendeu? E Deus não conseguiu unir o casal no primeiro casamento. Aí o diabo falou, vou mostrar ao Senhor que eu sou melhor para unir e dar paz e alegria ao segundo casamento do que o Senhor que não sabe o que faz. É isso aí que esses episódios estão mostrando que o Deus Supremo está fazendo. Eu não entendo assim, porque em mim tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, queira, alguns vêm rebater aqui, alguns vêm dar dislike, alguém vem colocar textos isolados. Para mim, uma opinião de uma serpente não tem nenhum valor, porque uma opinião para um leão de uma serpente não tem nenhum valor algum. Então veja bem que você quer distorcer a Bíblia de qualquer maneira, quer ensinar o povo a se contaminar, né, aí pelo caminho errado, né? Aí pelo caminho de Baal. Então, quando você tira a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, você dá todo esse poder para o diabo. Eu acho que é isso que você está dizendo. Olha, né? E aí, como é que esses camaradas, eles caíram em contradição, segundo a Bíblia, né? Eles caíram em contradição, porque a minha Bíblia diz lá em Malaquias 2,16 que Deus odeia o divórcio. Se ele odeia o divórcio, como é que eles, então, podem mandar divorciar? Deus odeia o divórcio. De um lado, no primeiro casamento, mas no segundo casamento, Deus ordena para divorciar? Mas é divórcio, qual a diferença? Ah, mas é pecado do adultério, mas qual a diferença? Se é do adultério que você acha ou não, ué, mas se Deus manda não divorciar no primeiro casamento, no segundo ele manda divorciar? No segundo ele diz, vai lá, então eu gostaria que você não argumente aqui besteira e fica falando cargas d'água, não, porque eu for falar para você diante de você os ouvidos. Você já sabe como é que eu sou, se não sabe, aprenda agora. Meus ouvidos não são pinico para ficar recebendo merda. Então, você nem comente, nem deixa o seu like aqui. Tá bom? Por quê? Porque, na verdade, isso aqui é para os santos, não para os profanos. Então, suas ideologias, que aprendeu doutrina de homem e de demônio, tem desgraciado muitas pessoas, tem levado muitos lares à morte e à destruição. Então, se Deus odeia o divórcio, né? Tá aqui. E este também Aí tá aqui também Deuteronômio, como, na verdade, quando, nessa época, né, o povo dava carta de divórcio por qualquer motivo. Por isso que Jesus falou assim, não por qualquer motivo. Existia duas escolas em Israel, uma que ensinava a dar carta de divórcio por qualquer motivo e outra que ensinava a dar carta por fidelidade. Então era uma pergunta por infidelidade, né? Então era uma pergunta que os fariseus perguntaram para Jesus, por isso que eles não questionaram tanto. Mas por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Quer dizer, ele estava dizendo sobre aquela carta de divórcio, né, que Moisés dava por causa da dureza de coração, porque o camarada usava a mulher como papel higiênico, né, como guardanapo para limpar a boca, o que for, e chegava e jogava fora, descartava. Aí chegava lá e dava carta de divórcio. É fácil assim? É muito bom assim? Né? Então Deus não concordava com isso. E Moisés dava carta de divórcio. Por quê? Por causa da dureza do coração dos homens. Não, você pode até não dar, mas eu vou continuar pecando, eu vou continuar fazendo problema. Então imagine se toda a humanidade pensasse assim, Deus ia matar e mandar todo mundo para o inferno. Então Deus sabe que todos nós somos pecadores e falhos. E Deus sabe que existem homens e mulheres que foram casados e casadas, que mesmo sendo divorciados e não casarem de novo, mesmo contra a vontade de Deus, eles vão se perder. E a Bíblia diz que Deus deu o mundo inteiro por um resgate de uma alma. A Bíblia diz em Isaías 43, né, que ele diz que deu o mundo inteiro, né, por uma alma. Então eu vou dizer uma coisa para você, né? Por quê? Por quê? Porque, na verdade, ou seja, por uma alma, pelo mundo, né, deu o mundo inteiro por nossas vidas. Então veja bem, por que Deus então, né, de um lado, né, no primeiro casamento ele rejeita, ele repudia e odeia o divórcio, mas no segundo casamento, esses episódios estão ensinando que Deus então aprova o divórcio, certo? E aí você que é casada de novo, vai lá e divorcia, tá no pecado de novo. Qual a diferença? Você já revirou o olho, você já formou uma família, já cometeu o pecado, ou afinal de contas, tem como você voltar, né,
um palheiro novamente ao seu estado normal depois de atear fogo? Não, só vem as consequências. Então o casamento de novo vem as consequências, isso você sabe. Né? Cada pecado que você vai semeando vai vir as consequências. Qual a diferença? O pecado do divórcio é o mesmo de blasfemar contra Deus, de blasfemar contra Jesus. O pecado do divórcio é o mesmo de beber, fumar, jogar, prostituir. O pecado do divórcio é o mesmo, não há diferença nenhuma. Então, tanto quem divorcia comete o pecado. Se você é divorciado e fica apedrejando o teu irmão porque ele casou de novo, né? Você também tem pecado. Você aonde mostra na Bíblia que Deus te aprovou divorciar? Mostra na Bíblia para mim que Deus ama o divórcio. Porque, para esses pseudo, Deus odeia o divórcio do primeiro casamento. Né? E ele diz que só pode viver e morrer, né? Só pode casar de novo depois que o outro, o cônjuge, morrer. Tá certo? Mas então prova também para mim que a pessoa do segundo casamento não está pecando em divorciar. Né? Prova para mim que a Bíblia diz que Deus mandou divorciar. Eu odeio o divórcio do primeiro casamento, mas o segundo, eu amo o divórcio. É isso que tem que estar escrito. Você viu como é que a palavra vem distorcida para esses pseudos lunáticos, né? Aí, irmão, você que segue esses bodes aí nesses canal, né, que aprenderam doutrinas de homem, de demônios, fica te jogando sua alma no inferno, com coisa que foi eles que, na verdade, morreu por você. Afinal de contas, nós temos vídeo aí que já tem pastor até mesmo dizendo que é Jesus, já tem até pastor dizendo que é o Rei dos Reis, entendeu? Então, veja bem, irmão, que a heresia, ela é mostrada nos seus andar, no seu falar, no seu agir. Então, eu quero dizer para você neste momento o seguinte: todos esses pastores que pregam desta forma, que levam o suicídio aos lares, né? Eles é aliado a Satanás. Por quê? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, voltando a dizer, meu amado, eu pergunto para você, né? O divórcio à luz da palavra. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Já li Malaquias 2,16. Mas se Deus odeia o divórcio e a pessoa vai lá em casa de novo, ele está em adultério? Ah, é? Então quer dizer que aquela pessoa já casou, diante dos homens, os homens concluíram que é o casamento, porque é casamento, irmão, né? Não é homem com homem, nem mulher com mulher, não. É mulher com homem, né? Então é um casal. Então por isso que casamento, quer dizer casal. Casal significa o quê? Pares de gêneros diferentes. Né? Não é de gêneros iguais. Então, veja bem que nós vemos aí muita mentira desses satanistas hoje em dia, irmão, que tem uma mente brilhante. E há de conver também, que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E você tá aí desfazendo seu casamento, tá aí jogando tudo pro ar, né? Construiu o que construiu e acha que não continua no erro. Você já pecou. Você já pecou. Certo? Você já revirou o olho, você já divorciou, você já casou de novo, você agora divorciou, você agora acha que está livre dos seus pecados? Não, meu irmão, você vai continuar. Você vai continuar a chegar e colher, porque independente que você volte atrás ou não, o pecado já foi cometido. Certo? Então, e quando a pessoa está casada de novo e ele pede perdão a Deus, e Deus vai lá e perdoa ele, quer dizer que o adultério, ele não é contínuo. Muitas pessoas aí têm capítulo e versículo querendo aí dizer que o adultério é contínuo. Adultério não é contínuo desde quando você se arrepende e você vai e não peque mais. E mesmo se você pecar, onde tem escrito na Bíblia que Deus não te perdoará, só porque Jesus ainda disse assim para aquela mulher, vai e não peques mais. Você está perdoada. Foi pega com 5 maridos. Imagina que essa mulher, né, com 5 maridos aí, traindo um ao outro, na verdade, pega com 5 maridos, deveria ser apedrejada. Jesus disse para ela, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, o que acontece? O casado de novo, que casou de novo, se ele resolver divorciar e casar de novo, e aí, irmão, como é que fica a situação? Deus vai dar perdão a ele? Eu vou falar que não? Eu vou falar que não? Deus é misericordioso? Vai. Só que, porém, ele vai aumentar o quê? Ele vai aumentar na vida dele, né, as coisas piores. A espada de Deus vai inflamejar mais ainda do que o segundo casamento, né? E aí por diante. Cada pecado que você vai errando, Deus vai te punindo. Até que você é comido de câncer, até que você, mais no leito de morte, Deus te salva. Então veja bem que o que eu quero dizer para você é isso aí. Então, como eu estou falando para você aí em Deuteronômio 22,14, eu li, Jesus mostrou que estas leis foram dadas por causa da dureza do coração, né? Lá em Deuteronômio 22,14, né? Das pessoas, né? Não por desejo de Deus, como diz em Mateus, né? 19, versículo 8, né? Como diz em Mateus 19, versículo 8, que está escrito assim, vamos lá, vamos acompanhar na Bíblia, para que você possa ser um cristão bereano e não ser enganado por esses mercenários. Vamos lá, olha aqui, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações,
vos permitiu repudiar vossas mulheres ou divorciar. Mas no princípio não foi assim. Então, peraí, se Deus no princípio, ele não muda, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente não muda, então por que ele odeia o divórcio do primeiro casamento? E no segundo casamento, depois que a pessoa casou, agora Deus ama o divórcio do segundo casamento para que a alma seja salva. Mas não há uma contradição de um Deus pregado ao contrário? Não é colocar Deus como um Deus confuso na cabeça das pessoas? Ou não? Então eu quero perguntar para vocês, como pode, né? Então veja bem que nós vimos aí, né? Moisés deu por causa da dureza dos vossos corações, não é verdade? Então por isso aí que Moisés deu o divórcio. Então a polêmica a respeito do divórcio e do segundo casamento, se são ou não permitidos de acordo com a Bíblia, gira basicamente em torno das palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 32, né? Mateus capítulo 5, versículo 32. O que diz em Mateus capítulo 5, versículo 32, né? Vamos ver aqui o que diz em Mateus capítulo 5, né? Mateus capítulo 5, versículo 32, né? Que diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 32. O 5:32. Eu já vou achar aqui. Meu negócio é Bíblia, irmão. Meu negócio é Bíblia contigo. Vamos lá. Vamos lá ver aqui. Mateus 5:32, aonde está escrito assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, veja bem que aqui é uma nova ordem que Cristo dá. Até aqui, não existia essa ordem para os homens fazer. Mas aqui, né, ele está confirmando que Deus ainda não aceita o divórcio. Deus ainda não aceita o divórcio, mesmo que cometa infidelidade. Então, para Deus não há diferença, você está pecando a mesma coisa. Mas como pode? Você quer trazer contradição a Cristo aqui? Aqui Cristo fala que pode dar carta de divórcio. Mas Deus diz que não, Malaquias diz que não, e no princípio também diz que não. Então como é que pode o mesmo Deus vir entrar em contradição? Né? Então, o que Jesus está afirmando mais para cima, ele disse, no princípio não foi assim. E não é assim. Ele está afirmando, não há divórcio. O meu pai não aprova divórcio. Então, tanto você que divorcia, né, que fica solteirona ou solteirão, e acha que você é o mais santo que aquele que casou a segunda vez, tanto você está errado quanto que casou a segunda vez. Você está errado no pecado uma vez por ter divorciado. Você certo ou errado. Não importa se você é inocente ou culpado. E aquele que casou a segunda vez está errado em divorciar a primeira vez, né? E colheu mais um pouco de agravante na segunda vez em ter casado. Mas o que acontece? Está escrito na Bíblia que Deus mandou separar o homem? Está escrito na Bíblia que Jesus disse, Deus disse assim, olha, ao segundo casamento eu vos digo, né? Eu mando que divorcie. Eu autorizo que divorcie, eu amo o divórcio do segundo casamento. O primeiro divórcio, ele odeia. O segundo divórcio deveria sim. Eu amo o divórcio do segundo casamento em razão que você vai ser salvo. Cadê? Onde está escrito? Onde que esse mercenário aprendeu essa desgracência? Entendeu? Aonde que o diabo, qual escola que o diabo ensinou ele essa pestilência para ele ficar ensinando o povo, a humanidade? Eu não estou aqui à toa não, irmão. Eu estou aqui porque Deus me deu uma revelação em 2012 e disse, apressa-te porque eu preciso que você vá e fale ao mundo a minha verdade. Então veja bem que eu estou aqui, e se você acha que eu não sou de Deus, sou o diabo, estou pregando o contrário, se você tem intimidade com Deus, digo, se você tem, com capeta, tá. Se você também tem um recado aqui para você, Deus mandou dar um recado do meu coração que eu senti, dar um recado para você. Se você também, né, não tem intimidade com Deus, mas tem intimidade com o capeta também confessa quem são servos de Deus. Vai e pergunta a ele, quem é esse homem aí que fica falando, eu sei que usa ele, eu sei que também é dos nossos, também é isso, né? Aí o capeta vai falar, se ele me usa, se eu sou de você, porque Deus não vai deixar ele mentir para você. Deus não vai deixar, porque se ele tentar mentir diante de Jesus, entendeu? Ele vai ter que falar a verdade. Agora, é claro que o diabo é muito mentiroso. Agora, se você tiver muita ligação ao diabo, né, e não tiver intimidade com o diabo, ele vai mentir para você, vai falar um monte de coisa para que você seja apedrejado e realmente acaba você indo pro lago de fogo mais cedo, ou seja, pro inferno mais cedo, não no lago de fogo agora. Então, veja bem que nós encontramos aqui, né, que Jesus disse, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, né, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Quer dizer, ambos cometem adultério, né? Ambos. Mas espera aí, comete adultério. Mas onde está escrito aqui com adultério, que ele diz assim, e se porventura, né?
pedir perdão, né? Pedir perdão, que casou com a repudiada. Aí tem que agora que Jesus esqueceu de cumprimentar aqui, né, irmão? Eu acho que vocês estão querendo fazer a Bíblia, então tinha que ter aqui. E aquele que casar com a repudiada, pedir perdão, ou ela pedir perdão, serão aceitos os perdões deles para entrar no meu reino, entendeu? Se eles separarem e divorciarem. Se ele falasse que divorciou, porque se eles casaram a segunda vez, e se a pessoa está agora dando o divórcio, torna a pessoa mais pecaminosa. Se ela torna a divorciar, ela vai tornar duplicadamente divorciada, pecada 2 vezes. E é isso sensivamente. Então, veja bem que há muitas pessoas que estão enganadas com isso, né? Há muitas pessoas que não têm esse entendimento. Então, lá em Mateus, capítulo 19, versículo 9 também, né? É o que a Bíblia diz. A frase "a não ser por causa de infidelidade" é a única coisa nas escrituras que possivelmente dá permissão de Deus para o divórcio e segundo casamento, né? Olha só, divórcio e segundo casamento. Se Deus perdoa quem divorciou, que cometeu pecado, por que ele não perdoaria quem casou segunda vez? Onde está escrito que ele não vai perdoar e que a pessoa tem que separar do segundo casamento para ter o perdão de Deus e obter misericórdia? Afinal de contas, Deus é cambista? Deus está trocando? Deus é chantagista? Quer dizer, uma família unida, uma família que venceu todas as barreiras, uma família, o camarada ou a mulher escolheu o homem diabo, a mulher capeta, e agora Deus deu ainda vida para essa pessoa na terra e permitiu que essa pessoa casasse de novo, né? Permitiu, ele nunca vai aprovar, nunca, né? A aprovação é só o primeiro. Mas agora entra aí também a questão que lá no primeiro casamento Deus odeia o divórcio. Já no segundo casamento, esses epseudos, né, estão te informando para você divorciar, abandonar o seu casamento, porque na verdade você está em pecado. Então peraí, se você divorciar, você peca também, esqueceu? Aonde que Deus está mandando? Onde Jesus mandou você divorciar do segundo casamento? Prova para mim, epseudos, vocês que vão ouvir esses vídeos aí, prova para mim. O seu álibi é infernal, mas o meu é espiritual, é de Deus, vem do reino do céu. Eu não estou aqui, inclusive, irmão, eu não estou aqui defendendo nem pecadinho nem pecadão. Até porque eu também, para a honra e glória do Senhor, eu sou casado há 26 anos praticamente, certo? E é com uma única mulher só, nunca fui casado e nem divorciado, nem ela também. Somos, né, desde solteiros casamos, temos 5 filhos e um de criação aí que nós consideramos, e estamos vivendo até que a morte separe. Agora eu te pergunto, o meu casamento, sim, foi escolhido por Deus. Deus errou o meu casamento? Não, porque quantas barreiras de tsunami vieram sobre nós e nós fortalecemos. Olha só o casamento quando é de Deus, né? A minha esposa, a qualquer momento que eu chamar ela para um monte, levantar ela de madrugada, não tem disso, que eu não vou não, vai você sozinha, que eu não sei, vamos evangelizar, é na hora, ela não tem disso, não vou não, né? Pode chamar ela a qualquer hora. A pessoa que Deus dá para a gente, assim também, e outra, o casal quando Deus escolhe, né, a esposa fala, o marido, ele escuta e ele coloca, vai colocando os pensamentos delas para ver como é que está a cariação, se ele verdadeiramente vai pelos conselhos dela para não cair em tentações, para não cair em detuso, porque na verdade, quem vai colher é os dois, é uma só carne. Então veja bem, que Deus não quer que o casamento se separe, né? Por quê? Porque racha a carne, né? Racha a carne. Então uma carne meio dividida vai ficar muito em confusão. Mas é possível, né? Deus renovar alguém e trazer uma alegria para alguém? Se a pessoa vive uma vida com felicidade no segundo casamento, né? Por prova de Deus? Não, Deus nunca aprovou e nem vai aprovar o segundo casamento. E não coloque na minha boca dizendo que eu sou a favor do segundo casamento, não, viu, camarada? E você, mulher, você que serve a Satanás, que acha que serve a Deus, porque a sua santidade, na verdade, não passa nem do cio dos postes. Então, estou dizendo, eu sou contra, a Bíblia é contra o segundo casamento. A Bíblia é contra, eu sou contra. Tudo que a Bíblia é contra, eu sou contra. Tudo que a Bíblia é a favor, eu sou a favor. Ainda que fossem meus pais, né, que eu tivesse que pregar para eles que a Bíblia condenava ele, eu ia pregar. Mas eu não ia ser esses homens suicidas que estão fazendo aí, né? Então, veja, os homens bomba do Alá, né? Sei lá, dos capeta aí. Então, veja bem que nós podemos ver, entender, né, que o casamento, ele é um só, né? Porque Deus permitiu. Então, assim como Deus, ele perdoa, porque divorciar, irmã, é pecado. Divorciar, irmão, é pecado. Então não se ache justo, né? Não se ache santão, porque você é a parte inocente, né? Ou a parte culpada, né? Dizendo que divorciou, que não pecou, né? Ou que fulano traiu, que você está correta. Isso não justifica não, meu amado. Você está pecando a mesma coisa.
Você, certo ou errado, é sua carne que separou. Então, de uma forma ou de outra, divorciar é pecado. Ou a Bíblia diz que Deus ama o divórcio? Mostra para mim. Se você achar que você não pecou mesmo certo e está escrito que Deus ama o divórcio, concordo. Agora, quem está dizendo que Deus ama o divórcio são esses pseudos pastores lunáticos aí, que aprendeu a Bíblia de cabeça para baixo, estão lendo grego, aramaico, né? No aramaico não é dos judeus messiânicos, é dos judeus ortodoxos, não é verdade? Entendimento bíblico nada tem, vida espiritual nada. Depois diz que Deus está usando nada, rapaz. Entendeu? Essas pessoas ficam falando aí línguas estranhas, que na verdade é latim, entendeu? Estuda o latim lá e fica ali falando línguas estranhas, como Agenor e outros aí. Então veja bem, que eu vou dizer uma coisa para você, né? Tanto você que é divorciado, mesmo na parte inocente ocupada, você cometeu pecado. Deus nunca aprovou seu divórcio. Ele nunca aprovou. Independente do que você vive, ele nunca aprovou e nem vai aprovar o seu divórcio. Não pensa você que você é melhor do que quem casou de novo, não, porque você está no mesmo pecado. E outra, você será mais condenado, porque enquanto o que casou de novo se arrependeu e não acusou você que ainda não casou, está esperando a viuvez, entendeu? Você vai para o inferno porque você está acusando aquele casamento a qual eles se converteram, pediram perdão a Deus, e eles não encontram na Bíblia que Deus mandou eles divorciar de novo, não. Então mostre na Bíblia para eles que Deus mandou eles divorciar de novo. Está escrito, aos casados de novo mando eu. Deus odeia o primeiro divórcio, mas o segundo ele ama. Deus ama o segundo divórcio, mas o primeiro divórcio ele odeia. Que história é essa? Que Deus indeciso é esse? Que Deus que ama? Porque divórcio é divórcio, não existe meio termo. Todos os dois vai parar no cartório, o mesmo juiz vai assinar, é o mesmo. Quer dizer que Deus ama o segundo divórcio, mas o primeiro divórcio ele odeia. É estranho. Tá vendo, irmão, aonde que o Espírito Santo de Deus nos leva para fazer você entender? Então, voltando a dizer, o que eu quero dizer para você neste momento é o seguinte: não fica dando ouvido a esses pseudos, né? Porque Deus deu, assim, a permissão para divorciar, ele deu permissão para divorciar. Ele também permite que você case. Ou que você beba, ou que você fume, ou que você jogue, ou que você mate, ou que você estupre, ou que você roube, ou que você faça o que quer. Ele permite você fazer. Mas ele vai aprovar com isso? Ele vai te aprovar? Nunca. Mas se você fez, se arrependeu até na ânsia da morte, quem disse para você que Deus não perdoa na ânsia da morte? Onde é escrito isso? Quem foi o pseudo que falou para você que Deus não perdoa na ânsia da morte? Então ele tem que provar, né? Ele está dizendo que Jesus, então, é mentiroso se alguém diz para você isso aí. Ele está dizendo que na hora da morte você tem adultério, você não tem perdão. Então, se na hora da morte, você entendeu? O bandido ou o que for, ele pediu perdão a Deus ou ele se lembrou, alguém pregou para ele, onde que está escrito? Porque, na verdade, Jesus não pregou para o ladrão, não. Jesus não pregou para o ladrão. O ladrão é que lembrou de Jesus e acreditou em Jesus. Diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres entrando no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Alguém falar para você, alguém dizer para você que você não tem perdão, ou que alguém morreu ali e confessou seus pecados e foi para o inferno porque tinha que ser liberto antes, é mentiroso, é anatema, está enganando vocês. Ou esta pessoa está enganada pelos seus aprendizados, onde aprendeu com o satanista, com os homens da perdição, e agora ele está aplicando aquilo. Provavelmente, pode ser quem sabe, seja inocente, mas talvez não seja. Talvez ele está fazendo isso mesmo para escarnecer o nome de Jesus. E para você que é tão bobo, né, tão bem mais abaixo do homem da perdição, ou da sabedoria do homem da perdição, porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, então você está aí comendo, né, serpente por minhoca. É isso aí. Então, voltando a dizer aqui, né, volto a dizer aqui, então, muitos intérpretes compreendem estas cláusulas de exceção como se referindo à infidelidade matrimonial, né, durante o período de compromisso prenupcial. Segundo o costume judeu, um homem e uma mulher eram considerados casados, mesmo durante o período em que estavam ainda prometidos um ao outro. Ou seja, José e Maria estavam prometidos um ao outro. O que é isso? Noivado. Eles não existe namoro. Namoro é sexo a dois. É fornicação. Então, noivado, eles estavam noivos. E segundo os judeus, eles noivaram com uma mulher, eles têm que provar fidelidade. Eles têm que ir até o casamento. Eles não podem quebrar esse pacto, né? A imoralidade durante esse período em que estavam prometidos seria a única razão válida para um divórcio. Então, por exemplo, por que José quis dar o divórcio para Maria, né? Por quê? Porque, na verdade, né, ainda existia algo da lei. Né? Ainda existia algo da lei. Então, os judeus é o seguinte: se a mulher traísse eles, então eles pegavam aquela carta lá de Deuteronômio 24, né? E ali dava o divórcio, né? Então, como José não queria difamar Maria, ia chegar e divorciar. Quer dizer que, na verdade, ele iria divorciar da Maria. Porque
Para os judeus, ele já era casado, só não tinha os papéis nas mãos, não tinha concluído, mas ele já estava desposado, segundo a Bíblia. Então veja bem, né, que neste caso, aí por causa de infidelidade, José queria divorciar de Maria. É tanto que a escolha foi de Deus do casal que não houve divórcio entre eles. Eles casaram até que a morte separe. Veja que o que Deus escolhe, que os pais de Jesus não se separaram. Morreram, não foi? Até o final. Não se separaram. Então veja bem que Deus, a vontade de Deus é que nunca se separe o homem, que nunca se separe a mulher. Mas ele nunca aprovou o divórcio. Então, irmão, entretanto, a palavra grega traduzida infidelidade conjugal é uma palavra que pode significar qualquer forma de imoralidade sexual. Quer dizer, não é só conjunção carnal, não, irmão, que é a traição, não. Né? A traição também, até hoje na internet, né? Até por filme, site pornográfico, bate-papo no Facebook, né? WhatsApp e tal, aquilo outro. A traição pode surgir também verbalmente. É infidelidade, né? É conjunção carnal e infidelidade também. Então, qualquer uma coisa que a pessoa se sentir traído, ela pode dar o divórcio. Por quê? Porque ela se sentiu traído. Vai lá dar um beijinho no cidadão, me arrependo, filhinha, e vice-versa, tá errado. Então, veja bem, que pode significar fornicação, prostituição, adultério, etc. Muitas coisas são infidelidade. Jesus está possivelmente dizendo que o divórcio é permitido se é cometido imoralidade sexual. Quer dizer, por que Jesus disse que o divórcio é permitido se fosse cometido imoralidade sexual? Porque, na verdade, Moisés deu carta de divórcio. Né? E a Bíblia diz que Deus honra a palavra do profeta, mesmo Deus não falando. Então, para Jesus não chegar e humilhar o seu filho, o seu servo juiz, né? Então ele permitiu em cima dele, mas por Deus mesmo, ele não aprovou. Porque Jesus jamais ia falar assim, eu aprovo. Ele permitiu, né? Ele permitiu, porque ele mesmo disse lá atrás, né, que no princípio não foi assim. E ele guardava os princípios, a palavra de Deus, desde o seu nascimento. Então veja bem que as relações sexuais são uma parte muito importante do laço matrimonial e serão dois em uma só carne, como diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24, em Mateus capítulo 19, versículo 5, em Efésios capítulo 5, 31, não vou mostrar agora porque também já estamos ficando muito grande, né? Por este motivo, uma quebra neste laço, por relações sexuais fora do casamento, pode ser a razão para que seja permitido o divórcio. Bom, mas não quer dizer que você é a parte inocente, que você não está pecando, você está pecando da mesma forma, é sua carne. Né? Você não anda um meio lado só, anda, né? Manda serrar metade do seu lado e sai andando aí, não vai. Então quer dizer que de qualquer maneira a sua carne também está contaminada, porque você também pecou. O divórcio, você participou do divórcio. Então veja bem, se assim for, Jesus também tem em mente o segundo casamento nesta passagem. A expressão, né, e casar com outra, Mateus 19, 9, aqui ó, ele diz, e casar com outra, indica que o divórcio e o segundo casamento não são permitidos. Veja bem, e casar com outro. Então, veja que o divórcio e nem o segundo casamento é permitido. Deus não permitiu, nem o segundo, nem o divórcio, né? É permitido. Se ocorrer parte inocente, tem a permissão de se casar uma segunda vez. Bom, é igual eu digo para você, mesmo assim, se ela casar a segunda vez, ela ainda comete pecado, certo? Ela ainda comete pecado. Tanto você que divorciou e casou de novo, comete pecado. Mas tem a permissão de casar de novo. E não quer dizer que ela não vai cometer o pecado. Vai cometer o pecado. Vai cometer o pecado de quê? De adultério, quando ela tem cônjuge. E se porventura, esta família, esse camarada vai e casa de novo, ou essa mulher casa de novo e não tem relação sexual durante o segundo matrimônio. Como é que fica? Eles estão em adultério? Se eles não se beijam, não se abraçam nem nada e só vão manter relação sexual depois do casamento. E aí, como é que fica, irmão? Uai, mas se ele não tocou na mulher, se ela casou, se ele casou, ela casou com ele, né? Sem tocar na mulher, sem nada, né? Como é que ele cometeu adultério? Que adultério que ele cometeu? Se ele não tocou na mulher e nem ela tocou. Então vamos supor que o segundo casamento, chega lá o divorciado, a divorciada, vai lá, põe os papel, ó, vamos se tocar, vamos fazer sexo só depois do segundo casamento, só depois que nós concluímos o nosso casamento no cartório. Como é que fica a situação? Como é que você, acusador, vai agora acusar o cara, e a mulher e o homem que estão em adultério? A Bíblia diz que isso tudo aí vai ter que ter prova. Então veja bem, casou, bom, o que vai dar legalidade a ele diante dos homens? O que eles são casados? O casamento. O que deu legalidade à mulher também e o homem, né? No primeiro casamento? O casamento. E o que deu papel para eles para afirmar que os dois são casados? O registro de casamento.
né? E o que os outros dois também, que são o segundo casamento, estão recebendo? O registro de casamento. Qual a diferença dos dois registros? Né? Ah, mas pode vir que lá no registro vem falando que ele já foi casado. Bom, não sei se vem. E se vier, qual a diferença? Ele não está livre pela lei do primeiro casamento? Né? E agora ele está preso pela lei pelo segundo casamento? Então eu gostaria que os mais espertos, os mais sanos aí, por gentileza, me mostrem, porque a minha sede é entrar no reino de Deus e não quero levar a alma para o inferno. Mas me mostre na Bíblia que Jesus disse assim, Deus disse, eu odeio o divórcio. Do primeiro casamento, eu odeio. Mas ao segundo casamento, eu amo o divórcio. Eu amo. Vocês têm que divorciar porque vocês estão em pecado e adultério. Não é isso? Como é que fica a situação? Como fica a situação? Ah, então contradição que o satanista coloca no meio do povo de Deus. Irmão, vamos vigiar. Vamos vigiar. Eu conheço a santa palavra de Deus. Eu conheço o meu rei. Eu conheço quando o Espírito Santo de Deus me usa, certo? E aí, se você quer acreditar ou não, ou me acha que eu estou mentindo, ou quer falar um monte de asneira, o problema é teu. Claro, a vantagem é que eu excluo você, bloqueio, né? E pronto, não quero te ver mais no canal. Mas eu vou dizer uma coisa para você, né? Prove para mim que eu tô te provando que Deus odeia o divórcio. Se ele odeia o divórcio, ele não aprova divorciar. Se a pessoa divorcia, mesmo permissão de Deus, ele está pecando. E aí, ele é um pecador da mesma forma. E se a pessoa casa a segunda vez, mesmo sem a aprovação de Deus, ele está pecando. Mas tem a permissão, ele está pecando. Como é que fica a situação? Mas depois que ele casou e ele pediu perdão a Deus, né, pelos seus atos de adultério, mesmo não tendo cometido antes do casamento, do segundo casamento, né? Ué, mas peraí, onde a Bíblia diz que lá em Ageu capítulo 6, fala que Deus não joga os pecados dessas pessoas no mar do esquecimento? Ah, não. Então, veja bem, se Deus perdoou a pessoa já casada no matrimônio, no segundo casamento, se ele a perdoou e não tem nada na Bíblia que indique que essa pessoa tem que deixar o segundo casamento e divorciar, eu amo o segundo divórcio e você tem que divorciar para me te dar salvação. Então, mostra para mim. Então, se ele te perdoou você com o segundo casamento e não mandou você divorciar, então, porque ele te perdoou, mesmo que, na verdade, ele te permitiu, mas não aprovou. Por ele não te aprovar, ele te perdoou, mas as consequências do pecado vêm sobre a sua vida, a sua casa. A espada de Deus entra na tua casa. Que seja no primeiro casamento, segundo, terceiro, quarto, não sei no que for, certo? Então, veja bem, né, que nós vemos aí, Salomão teve 1000 mulheres. Né? Muitos falam que Salomão não foi salvo. Eu acredito que foi. Então, vamos lá. Então, veja só, né, que a Bíblia ela nos fala bem direito, né? Por este motivo, uma quebra de laço por relações sexuais fora do casamento pode ser razão para que seja permitido o divórcio. Se assim for, Jesus também tem em mente o segundo casamento nesta passagem. A expressão casar com outra, Mateus 19:9, indica que o divórcio e o segundo casamento não são permitidos, né, se ocorrer na cláusula da exceção. Qualquer que seja a sua interpretação. Olha só, é importante notar que somente a parte inocente, para eles, né? Para muitos, fala que tem permissão de casar. Eu não acho desse jeito. Eu acho tanto a parte inocente quanto aquela que pecou, né? Quanto aquela que pecou. Você entendeu? Quanto aquela que pecou. Bom, quero dizer para você, não é mandar casar, é ter perdão. Tá certo, irmão? Tanto a inocente que casou, quanto a que pecou, casou. Ambos têm o mesmo perdão, se arrependerem. Então, apesar disso, não está claramente colocado no texto. A permissão para o segundo casamento após um divórcio é demonstração da misericórdia de Deus para com aquele que sofreu com o pecado do outro, né? Não para com aquele que cometeu a imoralidade. Aquele que cometeu a imoralidade, eles vão pagar mais preço ainda. Aquele que pecou, que não cometeu, pagará menos o preço daquele que provocou o problema, né? Mas tal conceito não é ensinado nesses textos, né, irmão? Então, alguns compreendem em 1 Coríntios capítulo 7:15, né, como a outra exceção. Eu vou colocar aqui que eu estou lendo aqui, porque é bom que você vai lendo aqui também comigo aqui, né, um pouco, né. Alguns compreendem, está escrito aqui, ó. Vamos lá aqui, peraí só um minutinho. Alguns compreendem em 1 Coríntios capítulo 7:15 como a outra exceção, permitindo o segundo casamento se o cônjuge não crente se divorciar do crente, né? Entretanto, o contexto não menciona o segundo casamento, mas apenas diz que um crente não está amarrado a um casamento se um cônjuge não crente quiser partir. Veja bem, isso é bíblico, irmão, está escrito. Como é que fica a situação? A pessoa não é crente, ela quer ir embora. Quer separar da esposa, não quer mesmo, ela quer ir para o mundo e tal. Como é que fica? Ela fica presa ao jugo daquele? Irmão,
tem gente comendo ração aí, entendeu? Pensando aí que ração é mel de abelha. Então veja bem que diz que o crente não está amarrado a um casamento de um conjunto de crente. Outros afirmam que o abuso matrimonial e infantil são razões válidas para o divórcio, mesmo que não esteja listado como tal na Bíblia. Mesmo sendo este caso, não é sábio fazer suposição com a palavra de Deus, né? Às vezes, perdido no meio deste debate, respeito à cláusula de exceção, esta é o fato de que, qualquer que seja o significado da infidelidade conjugal, esta é uma permissão para o divórcio, não uma aprovação, tá? Deus nunca aprovou. Então, se você comete o divórcio, você está pecando a mesma coisa. Deus permitiu, pode ir, você pode ir, mas você vai tomar a surra. Não é um requisito para ele. Mesmo quando se comete adultério, um casal pode, através da graça de Deus, aprender a perdoar e começar a reconstruir o casamento. Deus nos perdoou de tão mais. Ele nos perdoou de tão mais. Certamente podemos seguir seus exemplos e perdoar até mesmo o pecado do adultério, né? Efésios 4:32. Entretanto, em muitos casos, o cônjuge não se arrepende e nem se corrige e continua na imoralidade sexual. Esses aí não terão perdão, porque eles nunca se arrependeram, né? E aí que Mateus 19:9 pode possivelmente ser aplicado, né? Muitos também se apressam a fazer um segundo casamento depois de um divórcio, quando Deus pode estar querendo que continue solteiro. Também concordo com isso. Deus às vezes chama alguém para ser solteiro a fim de que sua atenção não seja dividida, como diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32 e 35. O segundo casamento após o divórcio pode ser uma opção em algum caso, mas não significa que seja a única opção. E não significa também que Deus aprova o segundo casamento. Ele odeia o divórcio, mas não odeia o divorciado, né? A causa de perturbação que o índice de divórcio entre os que se declaram cristãos seja quase tão alto quanto no mundo não crente. A Bíblia deixa muitíssimo claro que Deus odeia o divórcio, Malaquias 2,16, e que a reconciliação e perdão deveria ser atributos presentes na vida de um crente. Lucas capítulo 11, versículo 4, Efésios capítulo 4, versículo 32. Entretanto, Deus reconhece que divórcios poderão ocorrer, mesmo entre seus filhos. Porque estão onde no mundo? Pecador, tentado pelo diabo. Um crente divorciado, ou que tenha se casado novamente, não deve se sentir menos amado por Deus, irmão. Você entendeu? Um crente divorciado, ou que esteja casado no segundo casamento, ele não tem que sentir menos do que Deus, não. Eu concordo com isso. Mesmo que seu divórcio ou seu segundo casamento não esteja sob a possível cláusula de exceção de Mateus 19:9. Frequentemente, Deus usa até a desobediência pecaminosa dos cristãos para executar um bem maior. Concordo plenamente com o texto que eu aqui reservei para falar com vocês. Agora, é claro, é óbvio, né, que fica meu recado aqui para pessoas, para você que é divorciado, e dá um de santão, santona, né, que aprendeu a comer lavagem na lata de lixo, e vem aqui aplicar o Deus da sabedoria que não existe na sua vida. Correto? Então você para de ficar aí falando cagas d'água, levando as pessoas ao suicídio, levando as pessoas ao ensino errado, porque Deus vai cobrar por cada alma que você está pregando errado. Eu acho melhor você reconciliar com Deus, reconhecer os seus erros, estudar a palavra de Deus e procurar aprender com quem tem o Espírito Santo de Deus. Não venha porque você tem algumas pessoas de pseudas igrejas que aprenderam isso e elas apoiam você e o número é maior, então você está querendo fama, você está querendo dinheiro, você está querendo ser reconhecido, a glória não é para Deus, é para você. Então saiba de uma coisa, que todas essas pessoas irão para o inferno juntamente com você. E te garanto que todos que pregam que não existe segunda chance no arrebatamento, que não existe segunda chance depois do arrebatamento, que prega que os casados divorciados têm que abandonar o lar e tem que verdadeiramente para ter perdão, né? Tem que largar a família. E que prega outras coisas errôneas, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Será muito caro a sua condenação diante do trono de Deus, e eu vou estar lá para chegar e julgar você também. Infelizmente, vocês têm uma cara de cordeiro, mas por dentro são serpente. Infelizmente, vocês têm uma cara de cordeiro, mas vocês falam como um dragão. E por isso é que o Senhor nos colocou aqui para ser uma pedra no seu sapato, para que vocês não andem, e se andar, tem que furar o pé. Esta é a razão. Enquanto eu sobreviver, estarei combatendo os hereges, os mentirosos e aqueles que já se dominaram, né,
com eles, que são adeptos deles e que na verdade já fizeram a lavagem cerebral na cabeça dessas pessoas e eles agora defendem essas pessoas em garra e unha e dente, crucifica Jesus novamente, mas e salva Barrabás, né? Então, esta é a razão. Eu gostaria que você que prega que o segundo casamento é pecado e que não tem perdão, e só tem se divorciar, e só tem se abandonar o lar, e só tem se largar o marido, né? Então, eu acredito que quem veio para destruir lar, e a Bíblia diz, foi Satanás. Se Satanás tem poder para unir um lar e trazer felicidade, então vamos servir a Satanás, porque o Deus que nós servimos é o Deus de confusão, é o Deus que na verdade não tem poder, não é onisciente, onipresente, é o Deus fajudo, né? É esse Deus fajudo que esses caras aí estão ensinando aí. Então se você quer servir a eles, sirva a eles, mas eu sirvo o Deus de Israel, aquele que deu o seu filho para morrer numa cruz, derramar o teu sangue para nos purificar, para nos salvar, e ele jamais ele lançará uma alma no inferno, se aquela alma se arrepender, se aquela alma verdadeiramente entregar seu coração para Jesus. E não existe adultério contínuo, não existe, porque se você adulterou, né, e você pediu perdão, mesmo casado, né, você, antes de casar, você adulterou, aí você casou, você não cometeu mais adultério, desde quando você casou, você não comete mais adultério, mas o seu pecado de adultério fica vivo, por quê? Porque você não pediu perdão a Deus antes de cometer esses atos, e aí eu te digo para você, então você que é divorciado e divorciada, que condena o segundo casamento, o seu irmão, sua irmã, ambos, se não tivesse que ter salvação, todos vocês iriam para o inferno. Então prepara para o lago de fogo eterno, porque todos vocês vão no seu entender. Só que no meu entender, dentro da Bíblia, né, aquele que acusa é que vai. Então se você acusa aquele, porque eu sou divorciado, eu nunca mais eu quero casar, amém, melhor que fique solteiro. Viva só para Jesus. Talvez Deus até permitiu que o divórcio acontecesse para você saber que você queria tanto casar e saber como seria o casamento. Então Deus permitiu que você casasse para você saber que casamento não era para você. Então Deus permitiu você divorciar e sua decisão é servir a Deus, né? E não ter ninguém na tua vida. Faça a obra de Deus e não case de novo para que você não cometa outro pecado. Porque o primeiro do divórcio já cometeu e você é pecador, embora você pediu perdão a Deus pelos seus pecados de divórcio e ele te perdoa. Da mesma forma que ele te perdoa o seu divórcio, ele também perdoa o segundo casamento daquelas pessoas que ali casaram. E uma coisa, não existe dentro da Bíblia um Deus que ama o divórcio, que odeia o divórcio do primeiro casamento e ama o divórcio do segundo casamento que esses episódios estão ensinando. Então, eu quero que provem para mim na Bíblia que está escrito em novo mandamento vos dou, ou Deus diz que aqueles que são casados de novo, né, eles devem abandonar a sua família para que tenha salvação. Caso contrário, serão lançados no lago de fogo eterno, se não largarem suas famílias. Então, vemos aí que Satanás conseguiu unir, fazer um casal ser feliz, ao menos na terra, né? Eles vão para o inferno, mas eles vão perecer lá, né, no seu entendimento, mas eles conseguiu, né, ser feliz, realizar os sonhos da vida deles e até mesmo servir a Deus enganado, né, que na verdade deu glória a Deus, falou em mistério, foi pastoreou a igreja, usou a igreja dentro da palavra de Deus, doutrinou a igreja e agora Deus vai lançar eles no inferno. Que belo, né? Belo ensino, né? Ou filho da serpente, ou víboras do inferno, ou víboras do deserto, né? Vocês que são víboras do deserto de Israel, né? Tomem vergonha nas suas caras, para de ficar envenenando com essas línguas venenosas suas, que só de encostar a língua nesse povo, eles já querem cometer o suicídio, assim como muita gente tem me ligado aqui e falado, pastor, eu estava a ponto de me suicidar, mas Deus me deu esse canal do Senhor, e quando eu ia cometer o suicídio, por causa de fulano e beltrano, né? Que eu tenho nomes aqui, por causa de fulano e beltrano que me disse lá no seu WhatsApp, me disse no YouTube, certo? Que se eu não largasse minha família, eu iria pro inferno. E eu falei, bom, já que eu vou pro inferno, então vou viver largado com a minha família, né? Uma que Deus então me deu tudo que eu pedi em oração, jejum e consagração. Então eu meto um tiro na minha cabeça e vou pro inferno logo, porque por ao menos aí eu não vou ver essa desgracença na minha vida. Então, todos vocês que falam isso vão pagar diante de Deus. Lembre, e eu sei quem fala isso, quem anda falando isso, e eu serei testemunha contra vocês no dia do juízo lá do trono branco. Então não dá uma de santo sendo que você não é santo, tá? Não dá uma de santa sendo que você não é santa. Então vocês verdadeiramente estudam a Bíblia como quer e coloquem suas leis. As leis que os homens da terra, as leis que os maçons, eles colocaram na tua boca e você fica divulgando. Então eu te repreendo em nome de Jesus e deixe as almas entrar no céu. Se vocês não querem entrar no céu, deixem ao menos elas entrar no céu. Como disse o Senhor Jesus, hipócritas, né? Não entra no céu e nem deixa os outros ninguém entrar no céu. E como ele disse também, né? Coa o mosquito e engole um camelo. Então, vocês são esse tipo de pessoas que estão aí para matar, roubar e destruir. E o que estão dentro das suas vidas são aquele verdadeiramente que é inimigo de Deus, inimigo dos santos de Deus. Então, irmãos, para você que é divorciada e divorciado, que fica acusando o teu irmão por causa do segundo casamento,
né? Saiba de uma coisa, que você está tão culpado no cartório quanto eles, tá bom? Mas se você entender, mesmo divorciado, mesmo sendo a parte inocente ou não, você tem perdão? Tem. E se casar de novo? Peca. Deus aceita? Não. Ele permite? Permite. Mas você terá perdão? Se andar na presença de Deus, sim. Tenho perdão. Quem somos nós para impedir o Todo-Poderoso perdoar a gente? E além do mais, o Todo-Poderoso é tão misericordioso que ele destronou o seu único filho do seu lado direito para justamente dar esse perdão para você, esse perdão para mim, tá certo? Então não tira o perdão, né? Não tira a coroa da cabeça daqueles que tem que ser salvo, não. Satanás, ele não consegue granjear os salvos, porque os salvos são guiados pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui tem homem de Deus para rebater e refutar todos os seus erros, Satanás, né? E você não tem poder para levar essas almas que são do céu para o inferno. Você leva as suas, mas a do céu não. Então, para você que é divorciado, divorciada, para você que casou de novo, né? Não se preocupe. Desde quando você se arrepender de todos os seus pecados. E se você pediu perdão a Deus, ele aniquilou todos os seus pecados. E é só você ler em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então o diabo quer te condenar e dizendo que você ainda continua no adultério, mesmo casado de novo. Então, eu deixo uma pergunta no ar. Você acredita no diabo ou em Cristo? Na palavra de Deus ou no livro do inferno? Porque no primeiro casamento, a Bíblia diz, Malaquias 2:16, diz que Deus odeia o divórcio. Então Deus não permite o divórcio no primeiro casamento de forma nenhuma. Então ele odeia o divórcio. Mas no segundo casamento, eu não encontrei que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio do segundo casamento. Então, peraí. Então, eles estão dizendo que Deus então não odeia. Ele ama o divórcio do segundo casamento. Então, um Deus que está em confuso com ele, né? Os deuses dele, né? Quer dizer, Deus, no primeiro casamento, odeia o divórcio. Mas no segundo, ele aprova o divórcio. Ele não permite. Ele agora manda você divorciar e largar o teu marido, tua família. Onde está escrito isso? Que Bíblia? Qual a Bíblia do Satanás está escrito isso? Mostra a Bíblia mesmo do diabo para me ver aí que está escrito, né? Porque essa mente maléfica desse povo, eu vou te falar, tem confundido milhares de pessoas. Então, um Deus de confusão é o que você serve. Porque o meu Deus não tem confusão. O meu Deus, ele é assim, sim ou não, passou disso, é procedência do diabo. E esse que vocês estão fazendo é procedência do diabo, porque não encontramos na Bíblia uma ordem para o segundo casamento, que não terão perdão se continuarem casados. E o próprio Deus diz, eu, Deus Jeová, eu, Jesus Cristo, ordeno que eu aprovo o segundo casamento para vocês serem salvos. Ou seja, o segundo divórcio para você ser salvo. Porque aprovar o primeiro casamento, Deus aprova e é testemunha. O segundo casamento, Deus permite e não é testemunha. O primeiro casamento, Deus permite o divórcio. E o segundo casamento, né? Deus não permite o divórcio. Ou seja, permite. Eu vou te falar uma coisa, irmão. É uma confusão tão grande, né? Então, volto a dizer. Se no primeiro casamento Deus odeia o divórcio, por que Deus odeia o divórcio do primeiro casamento e Deus não odeia o divórcio do segundo casamento? Parabéns! Deus manda a pessoa divorciar no segundo casamento, mas no primeiro ele odeia e no segundo ele ama o divórcio. Muito bem. Então espero que vocês entendam. Irmãos, um conselho. Você que é divorciado, divorciada, casou de novo? Pecou sim. A espada de Deus entrou na tua casa, não tem mais jeito de sair, certo? Não existe mais jeito. Se você divorciar de novo, você está pecando? Tá. Porque do mesmo Deus que odeia o divórcio do primeiro casamento, vai odiar também o divórcio do segundo casamento. Então, de qualquer forma, você está pecando. Você já comeu os doces, lambeu os dedos, já usufruiu de tudo. Você acha que vai ficar de graça? E Deus não vai chegar e vai te punir dentro da forma da palavra dele? Certo. Ele vai entrar na tua casa, a espada vai. Na consequência do pecado, ele vai te cobrar. Mas a salvação, ambos todos vocês têm. Tanto os filhos quanto vocês. Porque se fosse assim, esses malfeitores deveria também dizer que os seus filhos são amaldiçoados. Nasceu de um casamento de adultério, de maldição. E eles mesmo contradizem e dizem que não tem nada a ver, né? O filho nascer, que não tem nada a ver. Então, irmãos, é uma satanização que o diabo lançou no YouTube nesses últimos dias
pastores, né, que verdadeiramente abrem igreja para adquirir dinheiro, para arrastar a multidão, querem ser os novos ídolos, né, os novos adorados, né, pela santidade que não existe. Então, igrejas, quero que vocês tomem cuidado. Eu vou fazer um vídeo aí, né, inclusive para a igreja Deus e Amor diretamente, para Deus e Amor, né, para que eles possam ouvir. E isso aqui, irmão, vem de Deus. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E digo para vocês, o Deus que você serve é o Deus que aprova, que repudia o divórcio do primeiro casamento e aprova o divórcio do segundo casamento, ou repudia os dois divórcios. Então, dizendo, tanto um que é divorciado quanto que casou de novo, os dois cometem pecado. Ambos, se arrependem, independente se estão casados de novo ou não, eles têm perdão para a salvação. Só o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então o diabo está invertendo, né? O perdão que Deus dá é o perdão do adultério, que não tem perdão, o adultério, né? Não tem perdão. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus agora tem perdão. É isso que o diabo trouxe os seus servos nessa terra, para enganar vocês com a Bíblia Sagrada, e o diabo não vai trazer a Bíblia do inferno para te enganar, não. Ele vai usar a própria palavra de Deus para te enganar, tentar te enganar, igual ele tentou lá no deserto enganar Jesus. A paz do Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e até a próxima. Inscreva-se no canal, deixa o seu like aí, compartilhe esse vídeo e até mais.